Amém? Glória a Deus. Você pode se sentar. Queridas, eu quero ministrar para vocês uma palavra que ela tem ecoado no meu coração para mulheres. E, de fato, eu já passei com essa mensagem por alguns lugares. E eu quero que você abra o seu coração e esteja pronta mesmo para se conectar. Porque esse lugar, essa noite, é um momento de conexão. E eu quero falar com vocês sobre Maria. Maria, quando ela recebe a notícia do anjo, ela ouve: salve, agraciada, o Senhor é contigo. A primeira coisa que eu quero que você entenda aqui essa noite é: o Senhor é contigo. Todas nós vivemos desafios. Todas nós temos dias mais fáceis e dias dos quais você fala: eu preciso dormir e acordar de novo, porque está duro. Não é assim? Mas eu quero dizer para você: o Senhor é contigo. E isso faz toda a diferença. Você precisa aumentar a sua consciência a respeito da presença de Deus na sua vida. E dessa forma você vai poder provar intervenção. Eu sei também que você veio a esse lugar e algumas de vocês estão aqui com a expectativa de receber intervenção divina. E talvez você não nesse momento, mas eu quero lembrar você que a vida é cíclica. E que uma hora as coisas estão tranquilas, mas os desafios chegam. Às vezes, eles chegam na sua própria vida. Às vezes, chega na vida de um ente querido. Às vezes, é algo que você não estava esperando. E não é exatamente um problema, mas as coisas não acontecem do jeito que você gostaria ou planejou. Então, a vida é cíclica. E a primeira coisa que a gente precisa entender para que a gente possa desfrutar do mover de Deus na nossa vida, do poder de Deus de fato, funcionamento, é que Ele está conosco. No dia bom e no dia mau. Mas você fala: Maria estava tendo um dia mau? Ela não estava tendo exatamente um dia mau. Mas o fato dela corresponder ao Espírito fez também que ela tivesse que lidar com circunstâncias que ela não esperava. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, no capítulo de Lucas, capítulo 1, versículo 28, eu já mencionei. Capítulo 1, versículo 28. O texto diz assim: e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ouviu essa palavra e perturbou-se, pôs-se a pensar no que significava essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Vai para o versículo 34. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice. Concebeu um filho, sendo este já o sexto mês para aquela que se dizia estéril. Porque para Deus não haverás impossíveis. Então, para todas as suas promessas. Então, disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então, vamos voltar lá. O anjo chega, fala para ela: o Senhor é contigo, você é muito favorecida. Ela fica: como assim? O que será? O que está acontecendo? Talvez quando eu disse para você que o Senhor é contigo, você também pensou assim: como assim?
olha, eu estou vivendo um monte de coisa que eu não queria na minha vida. Como assim o Senhor é contigo? Mas a segunda palavra do anjo vai começando a botar as coisas em ordem. Não temas. Não importa se as coisas não estão exatamente como você gostaria. Se você entender que o Senhor é contigo, você entende que você está num lugar que você não precisa temer. E as coisas vão entrando em ordem. Mas presta atenção. Maria, ela diz, tá bom. Então eu vou conceber, vou gerar um filho, mas eu não conheço, não tenho relação com homem. Como é que vai ser? Falou assim, olha, você vai ser envolvida pelo Espírito Santo. E é assim que você vai conceber. E ela diz, ok, eis aqui a tua serva, que se cumpre em mim a sua vontade. Mas pensa comigo, ela era uma moça, noiva, que agora ela tem que explicar para o noivo que ela está grávida do Espírito Santo. Que negócio fácil. Não foi fácil. Então eu quero dizer, amiga, querida, muitas vezes você dar passos em direção à vontade de Deus não vai ser fácil. Talvez você tenha pensado, eu queria muito fazer o rema. Mas olha, não é fácil organizar minha vida, não é fácil trazer meus filhos, não é fácil, não é fácil muitas vezes cumprir a vontade de Deus. Mas nós precisamos estar no lugar certo, conectadas com as pessoas certas, para que Deus possa cumprir a sua vontade em nós e através de nós. Não foi fácil. Ela agora tinha um grande problema, uma grande promessa, mas um grande problema. Um problema com o noivo, um problema inclusive com as pessoas, porque, gente, eu não sei se você sabe, mas nunca tinha acontecido de alguém ficar grávida pelo Espírito Santo, nunca mais vai acontecer. E explicar esse negócio não era simples. E aí, ela tinha um problema que a mão dela não alcançava. Como é que eu convenço José? Mas eu quero também que você entenda, quando você reconhece a presença de Deus, quando você recebe a palavra de Deus e fala, eu não vou temer. O Senhor é comigo e eu não vou temer. Eu não vou temer quando as circunstâncias estão longe do meu alcance. Eu não vou temer quando aquilo que eu não sei como resolver precisa ser resolvido, mas eu não sei como resolver. Eu faço a minha parte. Eu digo, Senhor, eis aqui a serva do Senhor. E eu deixo que Deus faça a sua intervenção. E ele fez. A Bíblia, esse mesmo texto, ele continua. E ele diz assim, José pensava em como deixar Maria sem difamar ela, porque ele era um homem justo. Mas José, já estava pronto para escapulir. Como assim está grávida do Espírito Santo? Mas Deus pode fazer coisas que a sua mão não alcança. Deus está pronto para intervir na sua vida. E Deus fez isso com Maria. Ele mandou o anjo, vai falar com José também. E José, ele tem um sonho, o anjo fala com ele, fala assim, José, tá tudo bem, vai dar tudo certo da sua vida, fica com Maria que o filho é de Deus, e você vai ter o privilégio de criar esse menino. E José entende e alinha o seu coração para cuidar de Maria. Eu quero que você entenda de uma vez por todas que tem coisas que você não consegue cuidar. Nós somos mulheres e nós cuidamos de muita coisa, né? Eu tô aqui e eu fiz, a primeira vez que eu faço uma viagem longa na minha vida, desde que as crianças nasceram. Eu passei por Atibaia, eu vim pra cá para descansar, viu? Vocês são meu descanso. Eu vim ser filha, falei, não trouxe seus netos, eu vim ser filha. E vim passar 3 dias aqui e tô indo para Curitiba amanhã. Vou fazer um evento lá, vou ministrar lá e vou para Campinas. Foram 10 dias, eu nunca passei mais de 4 dias, contando com a viagem era 5. Eu vou de madrugada, volto de madrugada. Mas aí eu conversei com o Thiago, ele falou, vai amor, vai dar tudo certo. Mas ele já tá assim, pelo amor de Deus, volta. Ele falou, ontem, ele me mandou um áudio. Eu não sei se depois você corta. Ele mandou um áudio assim, ele falou assim, amor,
eu não estou aguentando mais esse negócio de faz tarefa, prepara lanche. Enfim, aí eu trabalho, eu estou dando aula, um monte de reunião. Ele, pelo amor de Deus, você está voltando, né? Eu falo, sim, faz igual a Juju. Tá, baixa os dedinhos que tá chegando. Mas a gente é muito preciosa. A gente faz um monte de coisa e a gente é tão boa que a gente faz parecer fácil. É ou não é? É. A gente vai lá e a gente, um monte de coisa. Mas tem coisa que a gente não resolve. E muitas vezes a gente se permite se perturbar com essas coisas. E eu estou aqui para ser voz de Deus para você e para dizer, o Senhor é contigo. Não temas. Existe intervenção divina para você. A mão de Deus, os anjos. Ei, tem anjos trabalhando ao seu favor. Tem anjos trabalhando a favor dos seus filhos. Tem anjos ministradores que estão onde você não está, que alcança o que você não alcança, que convence quem você não convence. Mas você vai precisar fazer como Maria. Eis aqui a serva do Senhor. Senhor, vai ter desafio. Vão olhar para mim e vai falar, pelo Espírito. E ela vai falar, eu sei o que eu estou fazendo. A gente vai olhar para você e falar assim, que doida, pega os filhos na escola, corre e vai para o rema 3 vezes por semana. E você vai ter que dizer assim, eu sei o que o Espírito Santo me disse. Eu sei onde eu estou me colocando. Eu sei onde eu preciso estar. Amém, querida. Mas vamos avançar mais um pouquinho. E o anjo diz assim, Maria, Isabel, sua parenta, aquela que se dizia estéril, está grávida e está de 6 meses. Para Deus não há impossível. Sabe, um culto como esse, momentos como esse, lugares como esse, eles fazem toda a diferença no cumprimento do plano de Deus na nossa vida. O anjo, em momento algum, disse, Maria, vai lá visitar sua parenta. Não, ele não fez isso. Ele só disse assim, Maria, aquela que se dizia estéril, está de 6 meses. Maria, nos momentos de pressão, sabe o que ela faz? A Bíblia, ela fala aqui, posso ler com você? O texto diz assim, versículo 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída pelo Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém que venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a tua voz, a tua saudação, a criança se estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhes foram ditas da parte do Senhor. E lá no final de tudo, conta que Maria ficou 3 meses na casa de Isabel. Faz as contas. 6 mais 3. Quanto dá? A criança nasce quando? O anjo não disse para Maria, vá visitar Isabel. O anjo não disse para Maria, você tem que ir para a casa de Isabel. Ele só disse, sabe sua parenta? Aquela que parecia estéril, que se diziam que era estéril, ela está grávida e está de 6 meses. Queridas, nós precisamos de um ambiente, nós precisamos das outras que já estão na nossa frente.
Esse é o ponto. Maria fica com Isabel nos 3 primeiros meses. Qual é, nos 3 primeiros meses dela e nos últimos meses de Isabel, qual é o período mais difícil, mais sensível da gravidez de uma mulher? É um mês que você nem lembra que você está grávida, para começar. Né? Você muitas vezes olha para a sua barriga e parece que nada está acontecendo. Mas Maria, não, é os 3 primeiros, porque é onde você pode perder o bebê. É onde coisas podem acontecer. É muitas vezes aí que o diabo poderia olhar para Isabel, para Maria, e falar assim, está grávida nada, cadê sua barriga? Você não sente nada, você não vê nada. Maria teve que romper ali pela fé. E o que ela foi fazer? Ela pegou e falou assim, peraí, eu não preciso passar essa pressão sozinha. Tem alguém que está na minha frente. Tem alguém que já superou o que eu estou precisando superar agora. E apressadamente ela foi até Isabel. E ela botou força, porque ela ainda foi para as regiões montanhosas. Para fazer o rema, você nem precisa sair para as regiões montanhosas. Você precisa sair só da sua casa. Ó, eu precisei sair de Bauru, morar em Belo Horizonte. Eram 13 horas de ônibus. Fora quando o ônibus quebrava e a gente ficava 28 horas na estrada. Leandro, Diego, a gente fazia, né? Aqui está a sogra, a mãe dos meninos que estudaram comigo. Graças a Deus, hoje a gente vê o fruto do que nós vivemos, de ter pessoas que acreditaram em nós tão jovens, dessa igreja ter acreditado em nós tão jovens. Mas era força, meu amigo. E você vai ter que botar o seu nível de força. Hoje, Maria teve que botar força. Ela teve que ir para a região montanhosa. Sabe para quê? Para ela não duvidar, para ela não temer, porque naquele momento onde a barriga dela ainda não estava crescida, ela olhava para Isabel e falava assim, está acontecendo. O anjo disse que assim como está acontecendo com você, está acontecendo comigo. Aquilo que não é impossível para você, não é impossível para mim. Conexões divinas. Tem coisas que vão vir como um rompimento na sua vida, pelo simples fato de você parar de querer resolver as coisas sozinha. Primeiro, na força do seu braço. Segundo, sem conexão. Maria vai para um lugar favorável. Ela vai para a casa de Isabel. Ela vai para um lugar onde ela teria referência, inspiração, onde ela seria impulsionada, onde ela seria encorajada. Agora, para Isabel, também não foi tão fácil assim receber Maria, não. Pensa comigo, ela grávida de 6 meses, ela recebe uma parenta, ou seja, uma pessoa distante, que bate na porta dela e fala, oi Isabel, cheguei, eu vou ficar aqui 3 meses. Não tinha telefone, não tinha internet, não tinha nada. E grávida. Existe, vamos pensar como mulheres, existe um esforço da parte de Isabel, de falar assim, eu confio em você, ó, já passei por isso, vamos junto. É verdade que às vezes Isabel fala assim, pelo amor de Deus, o que essa menina está fazendo aqui? Eu queria botar as pernas para cima. Imagina que Isabel nunca pensou isso quando Maria passou 3 meses na casa dela, no final da gestação. Mas com certeza Maria também foi alívio para ela. Quanta coisa Maria pôde contribuir nesse final da gestação? Gente, a Bíblia não fala mais a gente é mulher e a gente sabe, a maioria aqui, muitas ainda não, mas a gente sabe o que é estar grávida, o que é cuidar de casa, últimos meses, e que bênção ter alguém ali. Mas Maria fica até esse momento, o bebê nasce, ela vai-se embora. Mas agora, ela está com o seu bebê na sua barriga, consolidado. Ela passou pelo momento da fragilidade. Com certeza, as suas emoções estavam fortalecidas. Isabel te ajuda a sair do tempo de temor.
Maria te ajuda a ser afogueada e você parar de se acostumar com a paisagem. Quando Maria chega, Isabel é cheia do Espírito. Maria traz você, Isabel, para esse lugar de falar assim, você já viveu muita coisa, mas ainda não acabou. Ainda existe uma unção fresca, ainda existe o fervor do Espírito, ainda existe resposta. Você ainda é uma pessoa que vai ser usada para levantar outras mulheres. Você ainda viveu muito? Beleza, mas tem muito para viver. Você ainda está numa jornada com Deus, na qual Ele tem um propósito, uma unção fresca, para que você seja aquela que seja resposta para outras mulheres. Então, essa é uma noite interessante, porque é verdade também que não é porque você é Isabel em um momento que você é Isabel sempre. Tem coisas que você já adquiriu experiência com Deus. Tem coisas que você já adquiriu experiência com a vida. E não quer dizer só pela idade, porque experiência com Deus não é só idade. É experiência na palavra, no Espírito e no resultado da fé. Amém? Mas tem momentos que você é Isabel. Você já viveu algo e você tem que pegar na mão dela e falar assim, eu acredito em você. Você não vai para lugar nenhum. Você vai ficar aqui comigo. Eu vou com você até o fim. Vai dar tudo certo na sua vida. Você não desiste não, porque o Senhor é contigo, mas eu sou contigo também. Nós vamos viver esse milagre juntas. Olha para mim. Tá funcionando comigo, funciona com você. Olha para mim, Deus é comigo, Ele é com você também. Tá vendo o que Deus faz na minha vida? Ele está fazendo na sua também. Existem momentos que você é Isabel, mas existe momento que você precisa não ser orgulhosa e ir apressadamente, como Maria, e falar para sua irmã, eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu preciso da unção que está sobre a sua vida. Eu preciso da experiência que você já viveu com Deus. Eu preciso estar nesse lugar favorável. Olha, tem dia que eu acho difícil ir para o Rema. Me liga, me dá uma carona, me ajuda. Eu já fiz o Rema, mas eu queria ouvir de novo. Venha! Eu quero falar para você, fazem 20 anos que eu me formei. E tem coisas que hoje eu estudo e eu falo, nossa, eu não entendi isso naquela época. Existe coisas novas para você hoje. Amém. Uma unção fresca, um lugar de conexão. Mas você não veio aqui à toa. Você não veio para sair daqui de mãos vazias. E esse é o momento onde nós vamos ficar de pé. E nós vamos orar umas com as outras. Porque existe uma unção na vida da sua irmã. Eu queria que tivesse um homem tocando violão, pode ser? Só os homens. Aleluia. Já que vocês estão aqui, vocês são muito bem-vindos. E a gente fica mais à vontade. Vocês fazem a parte. Muito obrigada. Para que todo mundo possa participar. Eu quero dizer para você, eu vou subir porque eu consigo ver todas melhor. Mas eu queria que você tocasse uma música de comunhão. E eu quero dizer para você, talvez você veio aqui com a expectativa de que eu orasse com você, eu impusesse as mãos sobre você, mas tem uma Isabel perto de você. Tem uma Maria perto de você. Pode ficar, não vou mais usar. Você precisa entender as pessoas que Deus colocou perto de você. Pessoas que já viveram o que você está vivendo hoje. Pessoas que podem te impulsionar para esse lugar de milagre, de intervenção divina. Como eu disse,
Você é engraçado. Eu olho para mim e falo, aqui eu fui Isabel, aqui eu sou Maria. Faz parte. Nós precisamos umas das outras. Você muitas vezes precisa ser resposta. Outras vezes você precisa que alguém seja resposta para você. E só sabe a preciosidade do que é ser igreja quem se permite viver essa experiência incrível de estar conectada a pessoas certas, a lugares certos e às oportunidades. Algo que a gente precisa entender de uma vez por todas é que a oportunidade passa. Maria correu, ela foi apressadamente às regiões montanhosas. Você precisa essa noite agarrar tudo que tem disponível. Agora, eu preciso também ser voz de Deus para a sua vida e para o seu coração e abrir um parênteses e dizer para você, existe uma oportunidade de um lugar para te gerar amadurecimento e impulsionar você ao seu destino, que é o Rema. E essa oportunidade, ela passa, porque as matrículas de 2026, elas vão fechar. E pode ser que lá em julho você fala, ai meu Deus, eu preciso fazer o Rema. Você vai esperar para 2027. Então, eu quero que você entenda que tem hora que não dá para esperar. É verdade que às vezes a gente pode perder o time, e aí você fala, mas e aí? Como vai ser? Deus é craque em recalcular rotas. Mas eu não tenho tempo para perder, gente. Jesus está voltando. Uma oração que eu faço, eu falo, Senhor, me guarda no temor do Senhor. Senhor, me ajuda a estar sensível à sua voz. Eu não tenho tempo para perder. Eu sei que o Senhor é misericordioso, mas eu não tenho tempo para perder. Eu não quero ficar recalculando rota na minha vida. Eu quero estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E eu sei que Deus está falando com algumas de vocês aqui. Então fique atenta, corresponda, seja como Maria e diga, eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim a sua vontade. Mas como eu disse, essa noite tem uma unção específica. E tem Isabéis nesse lugar, tem Marias nesse lugar. E existe algo da parte do Senhor para ser derramado sobre você. Existe algo da parte do Senhor para ser despertado, mexido dentro de você. Quando Maria encontrou Isabel, o bebê estremeceu. Ei, o plano de Deus, a vontade de Deus para a sua vida essa noite vai ser chacoalhada. Coisas que pareciam estar dormindo dentro de você vão ser despertadas por causa da unção do Espírito que virá sobre você essa noite. E você precisa ser rápida para corresponder. Então eu quero te dar a oportunidade a olhar ao seu redor. E como eu disse, para algumas você vai ser Maria, para outras você vai ser Isabel. Você só não pode ficar sozinha.